Hello. Olá, Hi, welcome. tudo bom? Então, vou aumentar o volume, tá bem baixinho Tá baixo? No meu computador já tá no máximo. o computador. Se tiver fones, porque ele tem os amplificadores. Aí melhora o áudio. Era do computador. Ah, ok. Então, ótimo. Tudo So, bom? welcome. Oh, everything is great. It's a pleasure to be here talking to you. Também, Então, Mariana. obrigada. Planos de inglês para viagens, trabalho, né? Já estamos aí nos módulos 13 do curso, né? Reta final já praticamente. E quero saber, assim, qual é o foco que você quer dar para essas aulas, as principais dificuldades que precisam ser trabalhadas, né? Porque aqui hoje também, além de ser uma aula de conversação e praticar a conversação também, juntos nós teremos sempre uma consultoria, né, de como direcionar para atingir o seu resultado. Sim. Eu fui até. Eu tava indo tão bem, assim, num ritmo bem forte, bem motivada ali até o 10º nível. Aí comecei meio que me desmotivar, porque parecia que na hora de falar. Parecia não, parece, é na hora de falar que eu vejo que não flui, eu entendo mais do que eu consigo me expressar. Eu não sei se tu lembra que eu acabei de voltar dos Estados Unidos, eu comentei que fui para São Francisco, né? Sim. Fui para Santa Bárbara, fui para Las Vegas. Só que tive esse problema do coronavírus no final da viagem e foi. Só um pouquinho, por favor. Ok. E daí foi como é que se diz? Foi momentos tensos. Eu estava em viagem com a minha cunhada, e meu cunhado e meu marido, né? Eram os dois Uhum. casais. E enquanto até ela, que não é fluente em inglês, mas se comunica bem, por já ter feito muitas viagens, né? E ter uma bagagem já de inglês, começou a ter problemas para se comunicar, porque nós começamos a ter problemas para resolver e não mais assuntos de pedir informações, de coisas que a gente estaria mais habituado, e eu também. Começou a ter que falar mesmo em inglês, falar mesmo, ter que se Situações virar. novas. Uhum. Exato, situações novas. E eles falam muito, e a gente não conseguia, nem ela mais conseguia entender. Então foi o final ali, foi bem tenso, mas eu tirei bastante coisas boas da viagem, isso que interessa, né? A gente voltou todos bem, de saúde, ninguém está doente. Só estávamos fazendo um controle em casa, porque a gente foi para o exterior, então é melhor a gente ficar resguardado para, se caso alguém contraiu alguma coisa, não Pode transmitir para os estar sem outros. sintomas, né? Alguma coisa, Exato. Mas né? no mais foi isso. Só que eu senti dificuldade mesmo. Eu entendo quando a gente pede para eles falarem devagar, eles falam, a gente entende, mas quando a conversa flui, assim, não vai mais, né? Na hora que eu Uhum. preciso falar, eu travo. Eu não Entendo. lembro das palavras, apesar de depois passar a atenção eu lembrar, né? Eu fui pedir, teve uma ocasião que ela disse, pega e vai, vem comigo aqui do meu lado, enquanto eu estou falando, tu tenta entender o que a gente está conversando, e interfere, fala também, mas eu ficava travada, eu deixava para ela falar tudo, né? Aí Mas uma hora eu ficava do desci, lado ouvindo, ficava ali. ficava, E sim, ficava, entendia, ela mas não entendia, conseguia falar. Uhum. mas não conseguia. Aí uma hora eu precisei descer na recepção do hotel para pedir, lá eles deixam nos quartos uma pequena cafeteirinha com os cafezinhos e as coisas, e não tinham colocado no meu quarto, né? Daí eu desci para ela, disse, vai sozinha? Eu disse, não, pô, deixa que eu vou sozinha. Como é que tu vai pedir? Aí foi muito engraçado, porque eu pedi para ele que eu queria as cápsulas que é o refil da cafeteirinha, sabe? E não Uhum. tinha colocado. E ele entendeu que estava pedindo os copos, os copinhos, porque Cups. cups
E cápsulas é muito parecido também, né? É cápsulas, né? Uhum. E aí ele respondeu e eu não entendi o que ele respondia, né? Porque eles são assim, tu faz uma pergunta e eles te jogam um monte de coisa, né? Uhum. É, não é só ir treinado, porque na hora vai saber o que vem, né? De volta. Exato. A pergunta vai, né? A pergunta a gente faz. Tá no Mas nosso a resposta, controle. eles vêm com uma outra informação, me questionando outras coisas, né? Sim. Ou que tipo que eu queria. Aí foi só pedia desculpa, sorry, que eu não entendia, era fraca no inglês mesmo. E ele também foi muito camarada e me trouxe tudo, né? Trouxe copo, trouxe cápsulas. A dúvida ia estar lá o que você precisava. Exato. O bom é isso, que numa comunicação tem essas questões de buscar, né, a compreensão. As pessoas estão ali juntas no propósito do entendimento. Sim. Então, quando um está disposto a querer entender, já facilita muito, né? E querer, claro. Né? Então, o bom é isso, eles são sempre muito abertos mesmo e dispostos, principalmente quando vê que a pessoa está se empenhando, se esforçando. E esse exemplo foi bem interessante que você trouxe do cup e capsule, né? Capsule, porque mostra a importância de articular cada fonema com precisão, para que não soe, né, outra coisa, para que a pessoa não entenda errado, não venha com outra coisa diferente. Então, isso é bem interessante. Com relação a você colocar na hora da atenção, eu não consigo, eu travo, bloqueio. E depois que passa aquele momento, parece que tudo flui, a mente volta a funcionar normalmente, né? Isso. Realmente, isso acontece, né? É normal, porém, é bom trabalhar de forma que isso possa diminuir e amenizar cada vez mais. Porque é normal o ser humano, em qualquer situação em que ele vê como perigo, né? Uma questão assim, a gente tem essa defesa aí natural do nosso cérebro de ele botar toda a atenção para algo, de nos proteger e acabam fugindo as palavras. Bom, como trabalhar isso, né? É muita questão psicológica mesmo, é de treinar o pensamento, de saber que não tem nada demais ali naquela situação, tá muito assim de como que a gente encara, é que a gente se preocupa, é claro, agora eu não vou entender, foco na solução, né? Foco na solução, respirar fundo, é a melhor coisa para arejar nossa mente, né? E saber que eu tenho já um conhecimento, estou apto para isso. Claro que é muito difícil, falar é fácil, né? Na prática é muito diferente. É muito diferente. Eu sei, mas é que tenho, né, visto, né, profissionais falando sobre isso, da questão de que quanto mais a gente consegue, né, em situações como essas de tensão, acessar as informações, o nosso conhecimento. Por exemplo, às vezes, não colocar os alunos muito em situações, né, de esperar que eles sejam relaxados, mas sim trazer questões de tensão. Eu já passei por isso como aluna, em que era ali no sorteio, a professora tirava um nome, agora você vai falar o que você entendeu, não tinha entendido quase nada. Então, isso às vezes causa um trauma e, às vezes, a pessoa consegue lidar, né, com autocontrole nesse tipo de situação. Aí é claro que não é sempre que nós estamos numa viagem, né, para poder começar a se acostumar com essa situação, para que ela não seja mais uma situação de tensão, mas sim que seja já algo normal. Porque o que nos deixa nessa situação? Quando é uma situação nova e que a gente não sabe o que esperar dela, né? Então, quanto mais a gente traz essas situações atípicas para o nosso cotidiano, para a nossa rotina, menos elas vão deixando de ser novas e elas vai acabando entrando na nossa zona de conforto, algo que a gente consegue, né, lidar. Por exemplo, você conversa com pessoas estrangeiras? Não. Então, aí já seria uma coisa que está dentro do alcance de começar a fazer para que isso mude nas próximas viagens, porque senão as chances são, né, que a gente se prepara, a gente tem bagagem, a gente melhora em vários quesitos. Mas, às vezes, quando não é só a questão do inglês, mas é uma questão
psicológica mesmo, de isso voltar a acontecer, e dependendo do tempo que a gente fique lá, pode ou não dar tempo de a gente se sentir confortável nas situações. E não é só se sentir confortável, é ter a oportunidade de vivenciar todo tipo de situação. Como você Sim, falou, virou uma situação nova e totalmente atípica, né? sim. Que até é difícil mesmo, não tem como estar preparado para algo que não existia até então. Simplesmente não existia. Verdade. Até os atendentes da United não, eles estavam ansiosos para tentar fazer entender, até que ela teve que chamar uma tradutora em português, porque era uma situação crítica, sabe? Era adiantar as passagens, a gente adiantou em 3 dias a nossa volta. Nossa. E ela não conseguia nos fazer entender que não tinha mais um voo, que a gente ia ter que encaixar em outro voo, sabe? Então, essa parte foi complicada. Aí ela também botava no Google, no tradutor, ela também não conseguia, mas ela foi muito educada, sabe? Ela tentou o máximo nos ajudar em inglês, mas quando ela viu que a minha cunhada também já não estava entendendo, aí ela teve que chamar uma pessoa da United que falasse português. Uhum. É bom que bem ou mal sempre conseguem, de uma forma ou outra, solucionar, né? Sim, Estão todos ali de boa vontade, dando o seu melhor, mas quando não for possível, pela situação nova que se apresenta, na todas as alfândega questões. também, ao chegar, né? Que daí não tinha todo esse estresse do coronavírus na chegada, que foi, a alfândega foi feita em São Francisco, São Francisco não, a alfândega a gente fez em Washington. A gente pegou um atendente muito camarada, mas que perguntou muitas coisas, né? E fomos nós 4, sabe? Os 4 casais. Só que ele começou pegando o meu passaporte do meu marido e ele fazia as perguntas para nós, né? Aí é aquele momento também tenso, né? Tu não sabe, tu tá ali num profissional, ele tá dando a tua entrada, então pode responder alguma coisa que não agrade, né? Então, aí quando ele perguntou quanto que a gente estava levando em dinheiro, em dólar, a gente respondeu o casal, ele queria saber por pessoa, né? Mas ele sempre levava na brincadeira, né? E o meu marido tem sobrenome italiano, por que a gente não tinha ainda, não era cidadão italiano, não estava apresentando um passaporte italiano, né? Precisou pegar o visto pelo passaporte brasileiro. Então ele interagia assim, né? A gente entendia, mas não conseguia responder de uma forma que ele nos entendesse. Aí ele meio que falava um espanhol também, mas deu certo. Deu tudo certo, graças a Deus. E a partir de agora, sempre cada vez melhorar, né? Porque esse é o objetivo. Eu quero voltar, é um país maravilhoso. Maravilhoso. Las Vegas, eu peguei a cidade The Walking Dead. Não sei se tu conhece Las Vegas, mas todo aquele glamour que é uma cidade que vibra 24 horas pelos cassinos e pela noite deles, estava desligada, estava como se fosse tiraram da tomada Las Vegas mesmo. Não tinha Las Vegas. Coisa, né? Isso foi muito triste chegar a Las Vegas, foi onde caiu a ficha e a gente viu que o negócio estava bem perigoso mesmo para ficar. A gente andou na rua e a gente só via mendigo. Era nós 4 e mendigos. Não tinha ninguém. Os cassinos já tinham fechado, eles mandaram uma saída do nosso hotel, tivemos que ir para outro hotel, porque o hotel ia ser fechado também, porque é um hotel cassino. A cidade parou. Ainda vou voltar lá, vou voltar em Las Vegas. E quando já tem alguma previsão, claro, hoje em dia a gente não tem previsão de nada mais, né? Tá tudo certo. Mas eu digo assim, se tivesse dando tudo certo, tudo não tem. Até porque envolve muitas questões, né? Envolve questões financeiras. Deus ajude que ano que vem eu já consiga, né? Sim, que maravilha. Vai tudo voltar ao normal, se Deus quiser. Vai. Nada é para sempre. Tudo vai voltar à sua normalidade. Tudo são fases. E que passamos da melhor forma possível. Verdade, né? Todos com saúde. Você é contadora, consegue trabalhar de casa. No caso, eu estou trabalhando home office agora, até segunda que vem. É um mês que tem muita demanda, né? Dos seus daí o imposto de renda e tudo. Menos mal, né? Porque aí tem profissões que é pior, né? Uma situação. O meu marido é comerciante e o comércio dele está fechado. Exato. E aí não tem entrada
né? É Tem horrível. que fazer. Uhum. Então, menos mal que teve para equilibrar, né, a situação, porque é complicado, não? É muito complicado. Verdade. So, Patricia, I would like you to try to talk to me what you said in English. So let's talk about your travel, your trip to the USA in English. When did you go to the United States? Não entendi. When did you go to the United States? What day did you fly to the USA? Quando eu fui? When did you go to the USA? Dia 11 de março. E Foi dia como- 11 dia 10 de março. Dia 11 de março. Saiu daqui dia 11 e chegamos dia 12. So try to say that in English. 11. 11. 11. March 11. O CH em inglês ele é explosivo. March. March. March 11. March 11. E é muito comum também usarem os números ordinais. 11. 11, que é com aquele TH no final, né? Tanto faz dizer 11 ou 11. Existem as duas formas, mas em geral, muitas vezes, frequentemente eles utilizam os números numerais. 11. Que aí, no caso, é o número 11 com o TH no final. Eu coloquei no chat, não sei se está aberto para você o chat. 11th. Então, March 11th. Ok, perfeito. Você deu a informação que foi pedida, conseguiu buscar aí o mês, o dia, March 11th. Agora, como o objetivo é aprimorar e melhorar, como colocar isso numa frase completa? Né? Com sujeito, verbo, complemento, como você faria uma frase completa dando essa informação? Certo. Eu posso botar nós, né? Porque é o Exactly. Nós, né? We, né? We are March 11. We are é o verbo to be. Nós somos ou nós estamos. Sempre que você falar we are, nós somos, nós estamos. Nós fomos. É no passado, né? Isso. Passado. Do ir. Isso aí. Vai pensando devagarinho, com o tempo você vai ganhando agilidade. Porque tudo é prática. Sim. É questão de prática. Não tem jeito. Não lembro. Bom, aí você tem duas opções. Pode ter o verbo ir ou o verbo partir, né? Que é o verbo go ou o verbo leave. Leave. E como são esses verbos no passado? Eu vou botar eles aqui, ó. Go, ir, leave, partir. E o passado deles? Os dois são irregulares. Eles não são com ed. Sabe o passado de algum deles? Lembra? Não. Não, o passado do go é went. We went ou we left. We went, we left. E aí nós temos o nós fomos, nós partimos. E aí temos a data, né? March 11th. Com datas, qual é a preposição que se utiliza? Porque nós temos in, on, at. E para cada caso se usa uma especificamente. Com datas, né, em que nós temos um dia e mês, nós utilizamos on. Então, nós vamos dizer, we left on March 11th. We left on March 11th. Quando é apenas... We left on March 11th. 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 E daí depois é questão de prática para ganhar agilidade na fala. We left on March. Porque onde tem uma palavra terminando com consoante, depois vem uma vogal, emenda. We left on March 11th.
We left on March 11th. We left on March 11th. Left on, que junta? Acaba naturalmente, é um fenômeno natural, não é algo que a gente force ou faça, né? We left on, porque no momento que nós falamos com agilidade, é um fenômeno que acontece em qualquer língua, inclusive no português. É por isso que a gente fala os olhos, a boca, os olhos, os olhos. Sim. We left on March, we left on March, we left on March 11th. We left on March, we left on March 11th. Quando é só o mês, né, por exemplo, quando vocês foram aos Estados Unidos? Nós fomos em março. Quando tem só o mês, a gente usa in. We went to the USA in March. We went to the USA in March. Quando é só o mês é in, com datas on. We went. Eu botei um left, o outro botei went, para mostrar os dois. Né? Como eu coloquei, nós fomos aos Estados Unidos, nós fomos para os Estados Unidos. O verbo go, ele requer a preposição to, que é quem vai para algum lugar, vai a algum lugar. We went to. E quando uma palavra termina com o mesmo som que a outra inicia, a gente não pronuncia duas vezes. Por exemplo, em vez de we went to fica we went to. Pronuncia o T uma vez só e uso esse T para as duas palavras. We went to the USA. USA, né? United States of America. Ou we went to America. We went to America. We went to the USA. Vejam que quando se usa USA, nós utilizamos o artigo. Porque é os Estados Unidos. Mas quando fala América, aí não tem o artigo. We went to America. We went to America. Então, fenômeno de pronúncia, questão do artigo. E esse THE, quando ele vem diante de sons de vogais, ele é pronunciado the. We went to the USA. The USA. Tem vários detalhes, assim, né? Na prática, as pronúncias, coisas que mudam, coisas que emendam, coisas que desaparecem. Isso é muito comum. E é isso que às vezes dificulta. Isso que assusta. É isso que assusta. Mas isso acontece em todas as línguas. Ou seja, que você consegue entender. Então, na verdade, são coisas que são fenômenos que os seus ouvidos já devem estar acostumados. Mas que na hora de falar, talvez não seja algo que aconteça automático, né? E aí, porque tudo isso traz mais clareza na hora da comunicação. O mais próximo que a gente pronuncia da forma como eles falam é o mesmo que o português, quando um estrangeiro está falando português. Quanto mais parecido eles falarem da forma que nós... Porque não adianta, esse sotaque é normal, é quase impossível perder totalmente o sotaque. Mas a questão da pronúncia, dos sons, né? Então, seguindo daí você contando tudo, vocês foram no dia 11, e aí, tente falar sobre a sua viagem em inglês. Vamos explorar tudo que você puder contar, dizer como foi, coisas que até você já me disse, porque agora eu estou dentro do contexto, eu vou saber, né, melhor o que você está querendo dizer para poder ajudar nas horas que você tiver maior dificuldade. Quando a gente chegou, já comentei, né? Foi no voo, sempre tem tanto comissários americanos como brasileiros, quando está saindo daqui, né? Então, e uma hora também que eu queria pedir água para um comissário que estava voltando depois que eles serviram um jantar. Me preparei para pedir água e quando eu veio um comissário brasileiro. Pegadinhas da vida. Eu queria pedir a água em inglês. Aí ele, não, pode pedir, porque eu também vou entender, né? Aí eu pedi I would like water, né? Aí, daí ele entendeu, ele brincou comigo, né? Mas foi bem o que aconteceu. Eu tava esperando que viesse, porque eu vi que tinha vários, né? Uns eram americanos. Aí quando quem tá servindo é o americano, vou poder pedir.
porque eles já tinham parado de servir, né? Aí veio o brasileiro. Ele me levou na boa. Eu pedi, I would like water. Water. E pode incluir na frase também um some. I would like some water. É muito comum botar esse some quando se usa alimentos, bebidas, porque seria como uma quantidade indefinida. Quando a gente está fazendo, não se refere a uma quantidade de água, mas quanto de água? Geralmente um copo d'água, né? Às vezes a pessoa fala, I would like a cup of water, a glass of water. E se não for uma unidade de medida que vai dizer a glass of water ou a cup of water, a bottle of water, né? Nós podemos utilizar some. I would like some water. Would you like some coffee? É muito comum utilizar o some. Would you like some coffee? Teve o momento que eles perguntam pra gente sobre o que eu vou querer beber, né? Would you like drink, né? O que você gostaria de beber? Aí a gente fala café. Aí eles perguntam se o café é com creme ou, né? E daí, nós falamos leite, né? Café com leite. Então, café com crema, né? Creme. Daí fica pensando, creme deve ser leite, né? Aí pergunto, eu queria café sem açúcar, sem adoçante. Também, daí eu não consegui explicar para ele como é que queria, só café. Não consegui dizer que eu queria o café sem adoçante, sem açúcar. No sugar, eu consegui falar, no sugar. No sugar? Ele entendeu, é um no sweetener. Sweetener. Deixa eu ver se eu escrevi certinho. Sweetener. Aqui, ó. Por quê? Sweet é doce. Sweeten é adoçar. É a ação de adoçar. Sweetener é aquilo que torna doce, que é o adoçante. Sweetener, no sweetener. No sweetener. No sweetener, no sugar. So, and when did you arrive in the USA? When did you get to the USA? Quando nós voltamos? When did you arrive? When did you arrive? When did you arrive in the USA? Onde nós desembarcamos. Yeah, arrive, chegar, desembarcar. In Washington. And when did you get there? When did you arrive in the USA? The airport. Eu acho que você está confundindo where and when. Where versus when. Qual a diferença? Where, when. When é quando. When did you arrive? Where não lembro. Where é onde? Vê que você estava dando informação de onde? Washington, aeroporto. Sim. Mas aí, no caso, sobre data. When? When did you arrive? When did you arrive? Quando vocês chegaram? When did you arrive? Quando? Day 12? March. Day 12. Dia 12. On March 12th or on the 12th of March? On March 12th. 12th. 12. 12th. 12. O número 12 tem V, né? 12. E o 12º é 12. Com FTH. 12. On March 12th. Day 12, dia 12, mas eles costumam dizer on the 12th. On the 12th. No
Aí a palavra dia geralmente fica subentendida, né? On the 12th. Com dias. No dia. Com dias, a preposição é on. Sempre que for No dia. No On the dia 12th. On the 12th. E aí, sobre esse caso que você disse que havia comissários brasileiros e americanos no voo. Como diria isso em inglês? There's. Quase lá, já escolheu o verbo certo. Só que there's é presente singular. Ou seja, there's é existe. Singular Seria presente. Aí você precisa seria no passado e plural. É plural. Não lembro. Vamos ver. Se o is é presente, no passado é singular, no caso. Depois a gente chega no plural. O verbo to be, né? I am, eu era, eu estava. Não lembro. I was. Então, para falar havia ou existia, singular passado, seria there was. Havia, existia. E, bom, seguindo nessa lógica, nós temos também o verbo to be no presente, are. There are, que é a plural ou existem. Are é o presente. Qual é o passado? You are, você é, você está, vocês são, vocês estão. You aren't. Não. Aren't é o presente negativo. Por exemplo, you aren't é você. You aren't. Você não é, você não está, vocês não são e vocês não estão. E aí, qual é o passado de are? Aqui você falou a negativa, presente. Were, there were, existiam. Havia, porque no português o haver não declina, né? Ele não vai para o plural no passado. Havia ou existiam. There were. Comissários, não sei como é que se fala comissário em inglês. Flight attendants. Flight attendants. Flight attendant. Flight de voo. Flight attendants. É que como o G acaba vindo entre sons de vogais, porque o GH é mudo, né? E o T acaba vindo entre sons de vogais. Então, meio que ele emenda ali fazendo um som de R. Flight attendants. Flight attendants ou flight attendants. Flight attendants. There are flight attendants, Brazilian and American. As características vêm antes. Por exemplo, esses flight attendants eram americanos e brasileiros. É uma característica deles. Então, as características vêm na frente. In Brazilian flight attendants. There were American and Brazilian flight attendants. E aí dá para dizer mais ainda. Onde que havia? On the flight. No. On the flight. There were American and Brazilian flight attendants on the flight. No avião. No voo. Eu falei no voo, mas podia ser no avião. On the plane. Até para evitar flight, né? Duas vezes na mesma frase, podemos botar on the plane. There are American and Brazilian flight attendants on the flight on the plane. There were. Tem que ser um pouquinho mais fechado. Were. Isso. There were. There were. Isso. Por quê? Porque there are é o presente. There are, there were, parece que fica mais nasal, né? Were. Eles não têm som nasal, mas é mais fechado. Were, there were.
There Pelo were. menos o som nasal ão, eles não têm, eles não conseguem falar ão, televisão. É muito difícil. There were flight attendants. Uhum. Seguindo, então olha quanta coisa, né? Pequenos relatos em várias questões. Mas é isso que vai fazer você começar a falar com desenvoltura, é ter essa clareza do que você precisa de algo no presente, no passado. Claro, no começo é normal dar uma pensada, né? Até com a prática a coisa virar automática. Mas se a gente mesmo assim, parando, pensando um pouquinho, consegue, né, construir, passar a mensagem que se quer, né, sem dar o bloqueio total, porque o problema é quando dá o bloqueio total. Falar devagar, pensar um pouquinho não é problema. O problema é quando foge tudo da nossa mente. Então, o que mais você quer falar sobre a sua viagem? A gente também, no voo ainda, a gente observou que tinha muita gente já indo para os Estados Unidos já com máscaras, né? E também ficou assim, poxa vida. Mas é que também tinha gente de todos os países, né? Alguém voltando para casa, outras pessoas que estavam fazendo só uma escala. A gente também tinha informação que as nossas bagagens iriam direto para São Francisco e chegou na hora, não. Quando a gente estava aterrissando, eles disseram que o alfândega seria feito ali e que nós mesmos teríamos que redespachar as bagagens. Aí também, aí presta atenção nisso, né? E eles falam muito rápido, né? Na hora, o comandante lá fala, né, e elas repetem, só que é muito rápido. Sim. Só que daí, como tinha comissários brasileiros, eles depois falavam a mesma coisa em português. Porque se não tivesse, a gente estava perdido, porque é muito rápido. Sim, imagina falar tudo isso, que a imigração vai ser ali, na primeira cidade que está desembarcando, e que das tuas bagagens tem que ser redespachada. Não faço a mínima ideia de repetir como é que foi toda essa fala, né? Mas até porque é vocabulário bem específico, né? Exato, por exemplo, despachar, que vem assim de check-in the baggage, check-in your luggage. Quando se fala em bagagem, nós temos... Sim, daí as palavras soltas na frase, eles falam a frase, a gente pega palavras soltas. E aí tu começa a montar na tua cabeça o que pode ser aquilo, né? Naquele momento que tá falando aquilo, fala em despachar, fala em alfândega, né? Nesta cidade, né? Em que vai, quem tá fazendo conexão. Tu monta depois a tua frase, né? Mas porque tu pega as palavras soltas. Mas a frase em si toda não dá para traduzir. Não, até porque a forma exata como ele pode ter dito não tem como saber, porque existem várias formas de dizer a mesma coisa. Né? Dá para ter ideias, pode ter dito assim, ou ele pode ter dito assado. Mas aí o foco é ver como você contaria sobre esse episódio, né, para alguém. E aí, contando o que aconteceu, não dizendo as frases, as palavras que ele usou, mas dizendo, parafraseando, né, contando qual a mensagem, qual o recado que foi dado. Esse é um exercício que tem que ser feito assim continuamente, sabe, em casa, quando você está pensando várias coisas e tentando falar, né, transmitir as mesmas ideias em inglês e pensar aí, mas como será que ficaria isso? Será que seria assim? Será que seria certo ou não? E começando a criar muitas frases, né, como se imaginar falando com alguém e o que você diria para essa pessoa, né, sobre a viagem, sobre qualquer outro fato aí do seu dia a dia. Sobre a viagem é interessante porque foi algo bem recente, algo que foi, né, vivendo em inglês, então tá tudo dentro de um contexto aí bem alinhado, contando como é que foi a viagem. E aí vão surgir dúvidas ao fazer isso, né? Aí, mas será que é assim ou será que é assado? Será que tem o será que tem? Será que é o A? Qual a preposição que vai? E aí você vai começar a ter clareza das suas principais dúvidas para ir sanando uma a uma. Porque o inglês do mais, ele acaba sendo uma repetição. Né?
vocabulário se repete a todo momento, estruturas se repetem a todo momento. Claro que existe uma infinidade de palavras, de frases, de construções, mas a linguagem ali que concerne o dia a dia tem uma base de alta frequência, que é o que mais Eu se já utiliza, que se utiliza. observei isso. Se repete, se Uhum. repete. Depois que tu pegar, é uma questão muito natural. Repete. Por exemplo, agora eu precisava te contar isso que eu te contei em inglês. Nós tivemos, né, Uhum. de fazer o check-in, novamente, das bagagens e a alfândega na cidade de Washington. Uhum. Que nós tínhamos já a informação que seria em São Francisco. Uhum. Nós tivemos, né? Falando sempre do passado, né? Isso. O legal de contar fatos, histórias é isso, vai ser tudo no passado. A gente usa muito o presente e o futuro. Vou fazer tal coisa, vou fazer isso. Estou fazendo tal coisa, quero fazer isso. Quero comprar tal coisa, tenho tal coisa. Mas o passado é a questão de se habituar a contar coisas, nem que seja para ti mesma, né? Em pensamento ou falando mesmo, e às vezes escrevendo, diferentes modalidades, e vendo onde é que estão essas dúvidas. Porque tudo isso que você falou, nós tivemos que fazer o check-in, né, da bagagem, despachar a bagagem novamente, e o Washington, o que seria em São Francisco. Uhum. Então, como seria o passado? Nós tivemos. Não. Verbo haver No caso, o verbo ter. Né? ter, né? Nós tivemos que fazer algo. Have é o verbo ter. E qual é o passado do verbo have? Ele é irregular. Ele não é com ed. Ele... Having. Having é tendo. Tendo ou ter. Pode ser ter também, né? Ter ou tendo. E o passado? Nós tivemos. Não pensa no português, que o português atrapalha. Né? Nós tivemos, tivemos, tive, tiveram. Mas é o have? É o verbo have. Só tem que saber lembrar como é que é ele no passado. Ele tem uma forma no passado que equivale a tivemos, tive, tiveram. Todas essas formas do português é uma só no inglês. Palavrinha curta, breve, concisa, de 3 letrinhas, que é a mesma pronúncia de cabeça. Had. Had. Só muda uma letrinha na escrita. We had. We had. We had. Nós tivemos. We had. We had, exactly. E aí tem o detalhe gramatical de que o verbo have, né, quando ele vem seguido de outro verbo, de outra ação, ele requer o to. Né? Eu tenho que pagar minhas contas. I have to pay my bills. I have to. No passado, a estrutura se mantém. We had to. We had to. E aí tem que dizer o que vocês tiveram que fazer. We had to. Despachar seria departures? Não? Departure são as decolagens. Né? As departures, né? Quando os aviões decolam. São as decolagens, as partidas. E, no caso, a gente faz o check-in, né? Que a gente fala em português, check-in, mas a gente pode check-in the luggage. Check-in. Check-in the luggage é o nosso despachar de malas. Pode ser o check-in. Check-in. Isso. E aí o CH, lembrando que nem na palavra march. March. É sempre explosivo, né? March, tá? Check-in. Check-in. Vai emendar naturalmente o K com o I e esse CH explosivo. Check. Check-in. We had to check in our luggage. We had to check in our luggage. Our, que é nosso, nossa, nossos, nossas. Luggage, de novo, novamente em Washington. Novamente. De novo, novamente. Again. 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 Simplesmente a gente sabe, mas às vezes não vem na mente porque a gente tem que treinar o nosso cérebro para conseguir acessar, puxar essa informação. E à medida que a gente vai
usando, aí a gente vai lembrando. Então, we had to check in our luggage again. E aí, para dizer em Washington, qual é a preposição que se utiliza com cidades, estados, países? In Washington. Washington. Porque o N... Washington. O N é sempre N de navio. Washington. We had to check in our luggage again in Washington. We had to check in our luggage. You had to check in your luggage in Washington. We. Cuidado para não confundir we e you. We que é nós. Our. Cuidado para não confundir com your. Our luggage again in Washington. Uhum. E aí? Uma coisa que eu vejo que eu tenho muito apego ao visual. Uhum. E é ruim na hora de se tu tá conversando, tu não tem esse recurso. Exato. E eu tento, às vezes, eu não vou olhar, eu vou tentar formar a frase só na mente, mas é horrível o apego no visual. Mas é questão de praticar, começar a treinar de forma subjetiva, né? E é muito pelo ouvido, porque aqui tem o visual, justamente para deixar claro que nós estamos falando, mas depois vai ter que ter um treino posterior a isso de falar essas frases, né? Inclusive, bom, aí sem estar por escrito, no Anki não teria como incluir, eu acho que só o áudio sem estar o escrito ali, mas treinar o ouvir. No Anki, às vezes, eu aperto a frase, mas viro o celular para não ver o que está escrito, só para ouvir, para forçar. Isso quer dizer, sabe? De botar... A minha dificuldade é a memorização e que venha na mente para falar. Eu não posso... Eu sei que eu sou muito bitolada para pegar o que está escrito. Daí eu vou ouvir o Anki só ali. Nem olhe, depois eu vejo só para concluir ali, né? Mas precisa muito. Sim. Porque eu sou apegada ali no escrito. Pratica muito com os MP3, né, no celular. Não só o inteiro, né, o áudio inteiro dos trechos que a gente trabalha, mas também as frases isoladamente. Sim, né? Eu não converso, mas eu sigo pessoas que eu curto de Las Vegas, que eles são do programa do History, do Trato Feito, que a gente curte muito aqui em casa. Inclusive, nós fomos lá visitar, né, a loja do Trato Feito. O Rick, o Chan e o pai deles já faleceu, não sei se tu conhece esse programa. E eu sigo os dois, e daí, de vez em quando, eles fazem muita live, né? E eu tento ficar ouvindo as lives deles, ver se eu entendo alguma coisa. E as frases que eles botam, eu disse, eu vou olhar o que quer dizer essa frase deles aqui, pego e boto no tradutor, acho bem interessante. Aí põe no Anki a frase inteira, só para ficar ouvindo, né? Eu tento, mas é difícil. É um processo. É um processo. São muitas construções, mas é aquilo. Tem que ser trabalhado, é como se fosse uma bandeja e todos os elementos têm que estar ali. Não é nem só o ouvir, nem só o Anki, nem só o falar. Precisa de todos os componentes assim girando em sintonia. Para todas elas juntas é que vão levar a um resultado concreto, palpável, mais visível. Posso dizer que comecei contigo ano passado. Fui até a módulo 12, 13 ali. E me sinto hoje, digamos assim, muito bem satisfeita com o que eu já construí até agora. Porque eu era zero. Quando eu ouvia uma música em inglês, não entendia nada. Agora eu já entendo algumas frases. E fico super feliz. Olha só, eu ouço essa música super antiga. Quando eu ouvia ela, antes da Renata, na minha cabeça vinha outra coisa. Agora não, agora é clara a frase, o que significa. Então, e para mim, esse ano todo que eu fiz esse primeiro módulo contigo, essa primeira parte, já é muito proveitoso, estou muito satisfeita. Só que parece que agora deu uma travada. Sim, é porque depois tem que ter a consistência, né? Tem que ter a consistência. Eu vi que você tinha mandado em agosto o módulo 12, depois o módulo 13 foi em outubro, né? Sim. E aí fica muito espaçamento. É uma coisa que é como uma água fervendo.
Tem que deixar sempre fervendo. Sempre fervendo. Porque quando para e esfria, tem que esperar todo o aquecimento para chegar onde a gente estava, né? E aí, então, sempre praticando, 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 praticando. Mas realmente, olha, se é nível 0, é fenomenal, porque... Sim, nível zero mesmo. Entender é uma das habilidades mais difíceis. Música, então, é pior, porque tem instrumentos musicais, a questão do ritmo da música que acaba, às vezes, alterando, né, a pronúncia natural das frases, né, a entonação, o ritmo natural das frases mudam na música para fechar no tempo da batida. Então, são várias coisas que é muito gratificante quando a gente entende mesmo. É uma felicidade que só a Eu gente fico sabe. muito feliz. Eu fico muito feliz do meu crescimento, mesmo que bem pouco, mas já muito, me sinto muito feliz. Mas não, você vai ver que, por exemplo, todas essas questões que nós vimos, de não lembrar como é que é o passado do verbo, é uma questão passageira. Agora, você fazendo essas aulas e praticando todos os dias, conforme as orientações que eu vou dar, vai ser um repeteco as coisas. Você vai fazer isso aqui de olho fechado, vai conseguir falar sem precisar depender do escrito, da leitura, não, porque é só questão de começar a entender a lógica por trás do idioma e começar a usar essa sistemática. Quando a gente usa a sistemática, tudo faz sentido. Como tudo na vida, você é da contabilidade, né? Você sabe bem do que eu estou falando. Nossa, olha, com os números, não é minha praia, mas quando eu tinha que fazer concursos públicos e tinha que estudar, aquilo estava fresco, saía assim, aí depois para, esfria, esquece, né? Mas com você, como é algo que você faz já há muito tempo, já faz parte, né, do seu modo de pensar, dificilmente vai chegar um ponto que você vai esquecer o que você sabe de contabilidade. Chega numa hora que passa para nossa memória de longo prazo e ninguém nada mais tira de lá. Né? Então, o Então, inglês vai ser assim. exato, é questão de trabalhar nisso até que chegue nesse ponto. Por exemplo, ali nós estávamos na frase We had to check in our luggage again in Washington, né? Você estava falando sobre essa questão do visual, trabalhando no ótimo, perfeito, assim mesmo. Procura evitar de ler. E aí eu tinha colocado mais uma frase aqui, ó. It was supposed to be in San Francisco. Quando uma coisa era para ser em algum lugar que não foi, a gente tem a estrutura it was supposed to be in San Francisco. Né? Você também falou seria. It would be in San Francisco. Era São Francisco, né? Sim. It would be. Seria em São Francisco. Mas a estrutura ideal para quando algo era para ser e não foi, it was supposed to be. It was supposed to be in San Francisco. Né? O check-in era para ser em São Francisco. Bom, o complemento da primeira frase, né? Isso. Estou contando uma história, né? Exato, aí está dentro do contexto, a pessoa sabe do que eu estou falando. Uhum. Sim. The check-in was supposed, it was supposed to be in San Francisco. Tanto faz o it was supposed to be in San Francisco ou it would be in San Francisco. It would be seria em São Francisco, mas daria para compreender, mas não é a ideal, né? Então, ideal seria it was supposed to be. Porque teria uma mais complexa, seria it would have been in San Francisco. It would have been. Teria sido. Essa seria mais correta, porque o seria são usados naqueles tempos com formas condicionais, né? Se não sei o que lá, não sei o que lá. E usa o would. No curso você vai ver essas hipóteses, né? Se tal coisa acontecesse, aí seria em São Francisco. Aí, por exemplo, fosse assim, ó. Foi por causa do coronavírus, que foi lá, por qual motivo que acabou sendo em Washington? Não, porque foi só uma questão de informação exatamente, que a gente saiu daqui com uma informação que a e depois empresa entendeu e mudou, exatamente. Ah, tá, não foi nada por questões de... Não. Tá, aí seria, se fosse por alguma coisa específica que você sabe, ó, se não fosse por tal coisa, seria em São Francisco. Esse it would be geralmente vem assim, associado, linkado com uma outra frase, num tempo verbal, se, if, né? Se alguma coisa não tivesse acontecido, outra
aconteceria. Normalmente, quando tu viaja para um país, a primeira cidade que tu desembarca é a cidade que tu faz a migração, né? Uhum, E a gente sim. sabia dessa informação, mas a gente foi confirmar com a empresa que nos vendeu as passagens, ela disse, não, vai direto para São Francisco, tudo em São Francisco. Tudo bem, melhor, né? Porque tem toda essa burocracia, né? Mas chegando lá no voo já veio a informação, né? Mas é bom, e teve mais challenges, teve mais desafios. Sim, muitos. É muito, nossa, uma viagem, né? Principalmente essa Viagem viagem. inesquecível. Unforgettable. Unforgettable. An unforgettable trip. An unforgettable trip. Inclusive, é isso que eu ia orientar, olha só. An unforgettable trip. Porque o when? Por causa que unforgettable começou com vogal, né? A gente fala an unforgettable trip. Uma viagem inesquecível. Eu quero nos próximos dias, tá? Deixa eu ver aqui, você já agendou a próxima? Ainda não. Tá em aberto, tá. Beleza, então. Eu também estou perdida o que seria dentro da minha bagagem, o que seria proveitoso marcar. Porque a gente tem até novembro, né? Para marcar essas 10 aulas, né? Então, eu não quero fazer nada apressadamente, quero ganhar muito com as nossas aulas, mas quero fazer de uma melhor forma. Não sei se seria na semana que vem, seria no outro mês, seria 15 dias. Não sei o que seria melhor. O que tu acha? Eu quero, assim, que nesses próximos dias você já retomou o curso, né? Vai começar ali de novo a ouvir, praticar, aprender novas estruturas, novo vocabulário, através das videoaulas que estão lá gravadas. E, assim, surgiu qualquer dúvida, pergunte, tá? Não podemos mais, assim, ter dúvidas, né? Se caso aconteça de ter alguma dúvida, temos que sempre perguntar. E eu quero que você pense nos próximos dias think about your unforgettable trip. Okay? Imagine, continue esse exercício que nós demos início aqui, de ir contando, tá? E aí você pensa, eu quero dizer isso. E aí vão surgir várias dúvidas. E junto com as dúvidas vão vir várias hipóteses. Será que é assim? Será que é assado? Será que é assado? E aí, se você, conforme a sua disponibilidade de tempo, você mesmo tentando buscar alguma dessas dúvidas ou perguntando diretamente para mim, ou, né, fica a critério. Às vezes a pessoa sente, gosta de, vou ver se por mim mesmo se eu conseguiria sanar, eu já sei onde é que eu tiraria essa dúvida. Se a pronúncia a gente sabe que é só ir num dicionário online a gente escuta, né? Agora tem certas coisas que a gente não sabe nem onde pesquisar, nem como, né? Aí é complicado. Aí você pode perguntar. E aí que pensa essas frases. Só que o ideal não é assim, escrever a frase em português e depois passar para o inglês. O ideal é meio que já ir tentando formar no próprio inglês. Mesmo que em vez de there were, você pense em theirs, sabe? Mas tentar ir pensando em inglês e colocando. E porque depois, aí na nosso próximo encontro, eu quero ver como você conseguiria. Só que, claro, o ideal é você tentar pensar, tentar falar, e aí seria bom manter um registro disso tudo, para depois você conseguir rever o que você disse, né? Pensamento e fala ficam no ar, né? No Ministério do Ar. Então, pensamento mais ainda. Então, de repente, você gravar em áudio, né? O que você gostaria de dizer. Posteriormente, vai tentar talvez algo por escrito, mas é que para tentar deslanchar a mesma coisa da fala. E aí Como você... se eu estivesse continuando contando a história da viagem, te contando o que aconteceu em inglês. E você pode pensar em voz alta, inclusive em português. Aí você começa a falar. Surgiu uma dúvida? Como será que... Até você saber, depois, quando ouvir o áudio, o que é que você estava pensando e qual era a sua dificuldade naquele exato momento. Aqui, eu sei que eu tenho que usar o have no passado, mas não lembro como é que era. Tá? Aí você segue falando, sabe? Só umas dicas, algumas sugestões, e aí na prática você vai me dar o feedback de quanto produtivo foi ou não, se está sendo bom ou não, porque assim, é tentar falar, e aí você vai ter várias dúvidas, e aí já deixa registrada a sua dúvida ali em áudio para você mesmo, para depois me repassar. Eu lembro que eu tive dúvida nisso, nisso, nisso. E aí, se você tiver duas hipóteses numa frase, diga as duas frases. Eu acho que pode ser assim ou pode ser assado. E aí depois a gente... Aí depois você bota tudo por registro, né?
para me passar na aula para que a gente possa ir trabalhando nessas dificuldades que você teve. É uma É, sugestão. Pode ser assim? é, Acho que vai ser pode. positivo, porque é vocabulário de viagem. Essa é a nossa iniciação, esse conteúdo que a gente viu agora aqui, que é o início de eu contando em inglês o que está acontecendo. Fica um registro aqui ou agora, quando a gente acabar, sai? Aqui ele sai, mas eu já copiei e já colei num Word para salvar ele em PDF para disponibilizar para você junto com essa gravação. Tá, beleza. Aí você vai E daí poder. eu dou sequência no que eu quero contar, o que aconteceu na hora da imigração, como é que foram lá a nossa interação com os seguranças, né? Vou Uhum. tentar. Eu acredito que, eu acho que não vou fazer semana que vem, acho que daqui 15 dias. Uhum. Inclusive, deixa eu ver aqui. É bom, às vezes, um espaço um pouco maior vai dar mais tempo de se desenvolver melhor para vir com mais, né? Com Eu não mais sei como é questões. que vai ser semana que vem, se eu vou continuar home office ou vou voltar para o escritório. Tem muita coisa nova aí acontecendo e eu não sei dos meus horários ainda. Uhum. Ok. E aí eu sempre recomendo, né, que usem muito o dicionário Oxford, Macmillan, aqueles dicionários monolíngue que explica no próprio inglês a definição de alguma palavra quando você tiver dúvida. Em Sim. termos de tradutores, não são muito recomendáveis porque eles fazem uma coisa meio literal, meio ao pé da letra, né? Um que eu recomendo mais é o Lingui, Lingue. Ele traz algumas frases em contexto. Ele também não é 100%, mas ele é um pouco mais fiel. Porque assim, você pode ir trazendo as suas dúvidas e a gente vai sanando cada um. Ok? Ok. Thank you so very much. It was amazing. Muito obrigada. Foi Thank you. ótimo. You're welcome. Ai, thanks. Saber sobre a viagem, saber como é que foi, saber, né, como eu posso ajudar da melhor forma possível. E uma das formas é revivendo. Olha só que legal, você vai fazer uma viagem nos Estados Unidos agora nos próximos dias. Sim, é Novamente. verdade. Vai fazer Vou essa. lembrar coisas que eu nem estava lembrando. Exato, vai fazer uma viagem ao passado. Inclusive, converse com o seu esposo e com os seus cunhados sobre a viagem, lembrar de mais coisas, né? Não dá, não dá, a gente não conseguiu Não, se ver depois que a gente voltou. eu não, com certeza se vê, não. Eu digo assim, de repente, Sim, numa call, mas se vê, isso, não. uma Ó. calça. Stay home. Stay Sei, Rom. em casa. Stay home. All right. Thanks. Have a good night. Ok, thank you. See you Good next night. time. Bye. Bye.